Diante desta situação que se encontra a juventude de hoje, né, como se diz, muitos pais dizem que, ou pensam que eles não têm muito o que fazer devido às más influências a que se atribui essa conduta, esse estilo que hoje em dia se tem de ter uma vida sexual desregrada. E desregrada não quer dizer promíscua, não, é saindo do que deveria ser o natural. E os pais podem pensar, eu não posso fazer nada porque tem as influências dos colegas, os meus filhos não vão perder esse entrosamento com o grupo social que eles fazem parte na escola, nos lugares onde frequentam, e pior ainda a influência que se tem de fora, penetrando nos lares através da mídia, das novelas, das músicas, de ações, de propagandas do governo, de outras entidades, que sempre passam a ideia de que as pessoas têm que ter essa liberdade para viver a sexualidade de um modo independente de um contexto muito maior, que é de responsabilidade, de amadurecimento. Então, a gente pode dizer que esse tipo de influência, da sensação que o jovem tem, da necessidade que o jovem tem de pertencência, de fazer parte de um grupo, de ser aceito no grupo. Então, muitas vezes, o uso de drogas, por exemplo, funciona como uma espécie de senha, de uma senha de pertencência para ser aceito naquele grupo. E hoje em dia, infelizmente, muito em relação às jovens, né? Hoje em dia, as jovens muitas vezes estão atacando os jovens, né? Muitas vezes os jovens, os rapazes, são objeto de uma verdadeira caça das jovens mulheres, das moças, como se aquilo ali fosse uma maneira moderna, uma maneira mais escolada, mais ter um padrão mais progressista de inteligência, de capacidade para fazer esse tipo de abordagem afetivo-sexual. Então, o que é que os pais podem fazer em relação a essas influências? No que eles puderem, limitar a exposição dos seus filhos a esse tipo de manipulação, quase como se fosse uma doutrinação, eles devem fazer. Então, muitos jovens pensam que certos comportamentos são naturais e são próprios dos jovens, quando na realidade aquilo é uma doutrinação de, por exemplo, um programa de televisão diário que passa num determinado horário e que todos os jovens do Brasil inteiro estão expostos àquela mesma doutrinação que acontece no mesmo horário. Então é simultâneo. Então as pessoas pensam que elas pensam do mesmo jeito, mas elas estão sendo trabalhadas para pensarem que todo mundo pensa daquela forma, porque todo mundo está recebendo aquela informação no mesmo horário. Então, se o pai não deixa os filhos assistirem certos programas, isso já vai ter um peso interessante de não estar se vulnerabilizando, não estar deixando os filhos estarem expostos a esse tipo de influência. E, claro, esse impulso de pertencência, essa necessidade de pertencência, ele deve ser direcionado para grupos, para que os jovens, os adolescentes possam se identificar com grupos mais adequados, em igrejas, em grupos sociais, em clubes que têm um determinado esporte. Ou seja, quanto mais os pais puderem colocar seus filhos, oportunizarem seus filhos pertencerem a grupos mais adequados, que estimulem esse amadurecimento através do esporte, da cultura adequada, de certos estudos, de trabalhos voluntários, que vai naturalmente amadurecendo, ajudando a esse amadurecimento. E um outro ponto muitíssimo importante é desenvolver o senso crítico. Então, quanto mais conversas, leituras, orientações que devem ser dadas, inclusive nas igrejas, isso é um dos papéis da religião, o lado moral, a educação moral, e se houver oportunidade de
realmente leituras orientadas, estímulos a essas leituras. Depois a gente pode até sugerir algumas dessas leituras. Isso com certeza vai ajudar a esse desenvolvimento. Então, quanto mais os pais puderem evitar a exposição dos seus filhos a essas influências negativas e, ao contrário, estimular, fomentar eles estarem expostos a influências positivas, adequadas, que existem. Muitos jovens hoje podem naturalmente se desenvolver com orientações religiosas, como eu disse, de esportes, de cultura, e além disso poder estimular realmente o amadurecimento do senso crítico.